Em uma descoberta inovadora, cientistas descobriram um segredo milenar escondido nas profundezas do rio Eufrates. O mundo está empolgado e especulando com os detalhes dessa descoberta incrível que começa a surgir. Junte-se a nós neste vídeo enquanto desvendamos a verdade surpreendente por trás dessa descoberta impressionante. Aqui começa o rio Eufrates, uma fonte vital de suporte para os inimigos antigos de Israel, a Assíria e a Babilônia, que fluíam através de Babilônia e forneciam nutrientes cruciais para as plantações e para o povo. Sem isso, a cidade não sobreviveria. Avançando para os tempos atuais, encontramos o capítulo 17 do livro do Apocalipse, versículo 1, descrevendo a grande cidade de Babilônia como sentada sobre muitas águas, que poderia ser uma referência ao Eufrates, como mencionado no capítulo em Jeremias. O capítulo 17 do Apocalipse, versículo 15, esclarece que as águas nas quais Babilônia se assenta representam as pessoas que a apoiaram, especificamente os poderes civis, seculares e políticos mundiais por trás do sistema. No entanto, esse apoio não é garantido para durar, pois o mesmo versículo revela que esses poderes eventualmente retirarão seu apoio. Essa retirada de apoio é simbolizada pela secagem do Eufrates no capítulo 16 do Apocalipse, versículo 12, que representa os poderes políticos mundiais voltando-se contra a Babilônia e causando sua queda. A cena da sexta praga no livro do Apocalipse reflete o evento histórico antigo da captura de Babilônia pelos persas. De acordo com Heródoto, os persas desviaram o Eufrates na noite em que o rei Belchazar e seus oficiais fizeram uma festa e entraram na Babilônia pelo leito do rio e tomaram a cidade de surpresa. Portanto, a secagem simbólica do Eufrates no Apocalipse prenuncia a derrota eventual de Babilônia pelos poderes políticos do mundo, à medida que as pessoas do mundo testemunham a agitação na natureza durante os tempos do fim. Eles se voltam para a Babilônia em busca de proteção, apenas para perceber sua futilidade quando a quinta praga atinge o centro da autoridade de Babilônia em Apocalipse. Sentindo-se prejudicadas, eles se voltam contra a Babilônia, causando sua queda, conforme descrito em Apocalipse. Mesmo em sua rejeição de Babilônia, seus corações permanecem endurecidos contra Deus e seu povo, tornando-os propícios para a última decepção de Satanás, unindo o mundo contra o povo de Deus. A história do Eufrates. A bacia do Eufrates tem sido habitada desde tempos antigos, com evidências de artefatos de pedra hercúlea e restos de Homo erectus que remontam a 450 mil anos. As montanhas Taurus e a parte superior do vale do Eufrates sírio viram o estabelecimento de vilas como Tel Halaf desde o início do 7º milênio antes de Cristo. Essas vilas eram limitadas a áreas onde a agricultura pluvial era possível, devido à ausência de irrigação. A introdução da cerâmica no início do 6º milênio antes de Cristo marcou o início das vilas neolíticas tardias na região. A Baixa Mesopotâmia foi ocupada durante o 6º milênio antes de Cristo, com a introdução da irrigação. O 5º milênio antes de Cristo viu pequenas vilas pontilhadas no nordeste da Síria, algumas crescendo para mais de 10 hectares. O período de Uruk, em torno do 4º milênio antes de Cristo, testemunhou o surgimento de assentamentos urbanos em toda a Mesopotâmia. Durante os períodos dinásticos iniciais, houve um crescimento no número e tamanho dos assentamentos no sul da Mesopotâmia, incluindo cidades-estados como Sipar, Uruk, Adab e Kish. Da mesma forma, houve um desenvolvimento na Alta Mesopotâmia, incluindo Subartu e Assíria, embora em menor escala do que na Baixa Mesopotâmia. Além disso, grandes partes da bacia do Eufrates foram unidas pela primeira vez sob o comando de um único governante durante o Império Acadiano e os Impérios Terceiros, que controlavam partes do atual Iraque e nordeste da Síria. Na segunda metade do 2º milênio antes de Cristo, a bacia do Eufrates foi dividida entre babilônios cassitas, babilônios do sul, e o Império Hitita no norte. O Império Assírio Médio acabou eclipsando os hititas, mestãs e babilônios cassitas. Após o fim do Império Assírio Médio no final do século XI a.C., surgiram conflitos entre a Babilônia e a Assíria pelo controle da bacia do Eufrates no Iraque. O Império Neo-Assírio eventualmente emergiu vitorioso desse conflito e ganhou controle da bacia do Eufrates do norte na primeira metade do 1º milênio antes de Cristo.
O controle da bacia do Eufrates se alternou entre o Império Neo-Assírio, o Império Medo e o Império Neobabilônico nos últimos anos do século 7 a.C. Eventualmente, foi conquistado pelo Império Aquemênida, que por sua vez foi dominado por Alexandre, o Grande. Após isso, a região ficou sob o controle do Império Seleucida, do Império Parta e do Império Romano. A bacia do Eufrates tem sido um centro de comércio e poder, com diferentes impérios e reinos competindo pelo controle. Como resultado, a região testemunhou o surgimento de comunidades agrícolas e assentamentos urbanos, o estabelecimento de cidades-estados e o surgimento e queda de impérios. Além disso, o rio Eufrates tem sido uma fonte importante de água e transporte, contribuindo para o crescimento e prosperidade da região. Atualmente, a bacia do Eufrates continua sendo uma área de importância histórica e arqueológica, com vários sítios antigos e artefatos esperando para serem descobertos e estudados. Acredita-se que a antiga Babilônia, na Mesopotâmia, tenha realizado impressionantes proezas de engenharia, incluindo a suposta construção do túnel do Eufrates. Esse lendário túnel supostamente conectava as duas metades da cidade sob o rio Eufrates. Embora não haja evidências concretas da existência do túnel, sua suposta construção e uso pela rainha Semíramis foram descritos detalhadamente por Diodoro, historiador que viveu por volta de 50 a.C. De acordo com o relato de Diodoro, a rainha Semíramis supervisionou a construção de um reservatório em um terreno baixo em Babilônia, revestindo-o com tijolos e cimentando-o com enxofre, com uma profundidade de 35 pés. Em seguida, ela desviou o rio e construiu um túnel com arcos firmes e fortes, com tijolos de 4 côvados de espessura, colocados com betume em ambos os lados. O túnel tinha 20 tijolos de espessura, 12 pés de altura ao lado e acima dos arcos, e 15 pés de largura. Essa impressionante obra de engenharia foi concluída em apenas 260 dias, uma vez que o rio foi desviado de volta para seu curso original. 2 portas de bronze foram instaladas em cada extremidade para garantir a segurança do túnel, que permaneceu no local até o Império Persa. Enquanto a existência do túnel do Eufrates não foi confirmada, a descrição detalhada de sua construção e uso pela rainha Semíramis se tornou lendária, continuando a capturar a imaginação de historiadores e engenheiros. Na vida de Apolônio de Tiana, Filostrato, 250 d.C., é pintado um retrato vívido da construção de uma incrível ponte sob o poderoso rio Eufrates em Babilônia. De acordo com a antiga lenda, a ponte foi construída por uma mulher notável chamada Medeia, que usou pedras de cobre e betume para construir a estrutura. Medeia desviou a água para lagos próximos, cavou até 2 braços e criou um túnel subterrâneo que conectava os palácios em cada margem. O túnel foi espertamente coberto com o leito do rio, para garantir sua estabilidade. No entanto, como o betume precisava de água para endurecer adequadamente, o rio Eufrates retornou enquanto o material ainda estava macio, levando eventualmente a uma junção sólida e segura. Essa incrível proeza da engenharia continua sendo um exemplo impressionante da inteligência e determinação humana. Segundo as fontes, a construção do túnel babilônico começou com a criação de uma barragem improvisada em todo o poderoso rio Eufrates. A partir daí, os construtores usaram a técnica de corte e cobertura para dar vida ao projeto. O túnel tinha impressionantes 12 pés de altura e 15 pés de largura, permitindo que pedestres e carruagens puxadas por cavalos passassem facilmente por ele. Sua finalidade era conectar um importante templo ao Palácio Real do outro lado do rio. Disse que a estrutura era revestida de tijolo e impermeabilizada com asfalto, garantindo sua durabilidade e longevidade. A descoberta de uma cidade perdida de 3.400 anos de idade. Uma equipe de arqueólogos alemães descobriram uma cidade de 3.400 anos de idade da era do Império Mitanni, submersa por décadas no reservatório de Mosul, devido à seca extrema no Iraque. A cidade, acredita-se ser a antiga Zakiku, está localizada em Kemune, na região do Iraque. Os arqueólogos realizaram escavações conjuntas de resgate em janeiro e fevereiro de 2022 para documentar a cidade antes que ela fosse ressubmersa. As escavações revelaram o Palácio de Kabad, uma imponente fortificação com muralhas e torres.
um monumental edifício de armazenamento de vários andares e um complexo industrial, todos datando do Império Mitanni. Os pesquisadores também encontraram um arquivo de mais de 100 tabuletas em cerâmica com escrita cuneiforme, que podem fornecer informações importantes sobre o fim do período Mitanni e o início do domínio assírio na região. Os edifícios escavados foram cobertos com plástico e enchimento de cascalho bem ajustados para protegê-los de danos adicionais causados pela água em ascensão. O que você acha? Comente abaixo e inscreva-se para mais conteúdos.